Evangelho de João, capítulo 14. Vamos prosseguir nosso estudo sobre este precioso Evangelho. Evangelho de João, 14. Hoje nós vamos caminhar a partir do versículo 16. João 14, a partir do versículo 16. Lembrem-se, este capítulo aqui narra o momento em que o Senhor Jesus Cristo está confortando os seus discípulos. Ele não está falando mais para as multidões, mas ele está confortando especificamente aos 12, aqueles que estavam com ele, presentes na celebração de sua última Páscoa e na instituição de um novo sacramento, a ceia do Senhor. Neste discurso inicial, ou inicialmente falando, neste discurso o Senhor então passa a confortar os seus discípulos, lembrando que eles não ficassem perturbados com o fato de que ele deveria partir, porque era necessário a sua partida, porque senão eles não teriam um lar preparado para eles na eternidade. Então ele iria preparar esse lar, depois ele tornaria ao mundo para buscá-los. Jesus fala aqui da promessa da sua segunda vinda. Ele deveria partir, após a sua ressurreição ele voltaria para a presença do Pai, mas um dia ele tornaria, segunda vez, para cumprir essa promessa dada aos discípulos. A partir do versículo 16, então, ele vai prosseguir o seu discurso e ele vai falar sobre o Espírito da Verdade, aquele que ele vai chamar de o outro Consolador. E por que Jesus o chama assim? Ou por que Jesus faz referência à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como o outro Consolador? Ele usa esse termo porque ele mesmo era o Consolador na presença dos seus discípulos, ele mesmo estava consolando aos seus discípulos, mas agora com a sua partida, eles não deveriam ficar preocupados, porque ele iria mandar um outro Consolador. Então, observem a leitura a partir do versículo 16, hoje pela manhã. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja que este versículo começa com a conjunção e o que no versículo anterior o Senhor Jesus Cristo havia dito. Observem: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi o que ele disse no versículo de número 15. Anteriormente, então, Jesus vinha falando sobre o amor dos discípulos por ele e como esse amor deveria se manifestar. Ele deveria se manifestar através de uma vida de obediência. Agora, aqui, Jesus vai revelar o seu amor por eles, no verso 16. De que maneira? Tornando evidentemente clara a sua intercessão por meio da oração, junto ao Pai, pedindo o quê? Que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Olhem novamente para o verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Compare essa declaração de Jesus com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Vejam comigo, Romanos capítulo 5. Vocês conhecem bem essa passagem, ela fala sobre a doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo começa então, capítulo 5, dizendo que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então,
tendo a certeza de que pela fé em Cristo nós fomos declarados justos diante de Deus, Deus olha para nós e porque nós cremos um dia no poder do Evangelho, cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, sendo salvos, não há mais nenhuma condenação contra nós. Nós temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas veja que o apóstolo Paulo vai dizer ainda outra coisa importante. No verso 3, ele vai dizer que também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, não há vida cristã sem aflição. Não existe vida cristã sem tribulação. Ela é necessária, veja, porque ela produz perseverança, final do verso 3. E uma vez produzida a perseverança, o que vai acontecer com o crente? Ele vai se tornar experiente. E uma vez experiente, cheio de esperança. Ele nunca vai perdê-la. Ela sempre estará presente em sua alma, em seu coração. Mas, veja o que diz o versículo de número 5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem um dia orou ao Pai para que este Espírito fosse derramado sobre os nossos corações? Aquele que morreu a seu tempo pelos ímpios, verso 6. Aquele que morreu por nós quando ainda éramos fracos, Jesus Cristo. Então, irmãos, quando ele faz esse discurso no capítulo 14, e ele diz no versículo 16 aos seus discípulos que iria rogar ao Pai, e o Pai daria a eles um outro Consolador, ele estava falando a respeito dessas promessas. Ou seja, no versículo anterior ele disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Mas Jesus sabia que era impossível que os seus discípulos pudessem fazer isso. Jesus sabia que seria impossível que nós pudéssemos fazer isso, irmãos. E então, o que foi que ele pediu ao Pai? Que fosse derramado o amor dele, o Pai, em nossos corações, para que fôssemos capazes de guardar os seus mandamentos. Veja que verdade preciosa. Até então, Cristo havia sido consolador para eles, como eu falei aos irmãos. Mas agora ele estava prestes a deixá-los e por essa razão ele vai pedir ao Pai que lhes enviasse um outro Consolador. Mais uma vez, nós vemos uma expressão gloriosa do amor de Jesus por nós. Ele iria nos amar até o fim. Ele não iria desistir de seu povo. Ele não iria abandonar o seu povo, ainda que fosse abandonado. E aqui você tem uma bela conexão entre este versículo, o versículo de número 16, e os versos 13 e 14. Por exemplo, veja que o Senhor diz nos versículos 13 e 14 de João: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja que o Senhor os havia ensinado a orar e pedir por meio da oração ao Pai em seu nome. É por essa razão que as nossas orações, elas são encerradas sempre com um pedido ao Pai em seu nome, em nome do Senhor Jesus. E ele já havia dito que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Mas agora, irmãos, observem, Jesus está diante deles e sua oração precede a deles. Ele mesmo vai orar ao Pai pedindo que o outro Consolador viesse para eles. Veja, muito tem sido escrito e em tom excessivamente erudito sobre o significado preciso do termo grego aqui traduzido por Consolador. A palavra grega aqui é parácletos.
A palavra consolador é uma excelente tradução, desde que seja mantido o seu significado original, a sua origem, junto de, mas ligada a uma outra palavra, fortalecedor. Esse é o significado aqui de um consolador, ou do original latim, confortes, alguém junto de você para o fortalecer. Esse aqui é o sentido da palavra. Um consolador é alguém que está ao lado de outro necessitado, com o objetivo de fortalecê-lo, dar força a ele. E a referência aqui, irmãos, é obviamente ao Espírito Santo, porque ele é chamado de o outro consolador, porque ele haveria de ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo, fazendo pelos discípulos tudo o que Cristo havia feito por eles, enquanto esteve presente entre eles fisicamente. Com apenas uma diferença: o Espírito ministraria de dentro, enquanto até aquele momento Cristo estava ministrando para eles de fora. Eles podiam ver a Cristo fisicamente, ainda que Cristo falasse aos seus corações, mas agora o outro consolador viria para confortar e fortalecer o crente em diversas dimensões. E isso seria de dentro, em seus corações. Ele faria isso, irmãos, com consolação quando estivessem abatidos, com a sua graça quando se sentissem fracos ou temerosos, com direção quando estivessem perplexos, e assim por diante. Então, há uma razão por que Jesus disse aos seus discípulos que lhes enviaria um outro consolador. Porque ele também é uma pessoa divina. É marcante notar, irmãos, que neste versículo são mencionadas as três pessoas da Santíssima Trindade. Observem: e eu rogarei ao Pai, ou seja, o Filho rogaria ao Pai, e o Pai daria aos seus discípulos a terceira pessoa da Trindade Santíssima, o Espírito Santo, o outro Consolador. Agora, há mais uma reflexão aqui a respeito desse versículo que eu queria destacar para vocês. O crente, ele possui, portanto, dois consoladores, dois ajudadores, dois fortalecedores. O Espírito Santo presente na terra, Cristo agora presente no céu. Pois o mesmo termo aqui traduzido por consolador é traduzido também por advogado. Vamos para 1 João capítulo 2, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2. Uma outra passagem também, vocês vão lembrar rapidamente, porque ela é sempre usada em nossas liturgias para a declaração de perdão. E por que a declaração de perdão é importante? Pensem comigo. As liturgias modernas hoje nem sequer mencionam a confissão de pecados. E esse é um grande erro. Muitos entendem, liturgistas modernos, que se Cristo já perdoou os nossos pecados, não há razão mais de mencioná-los. Por que confessar os nossos pecados se Cristo já perdoou os nossos pecados? João responde isso para nós. Veja, a partir do capítulo de número 1, verso 5. Ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora notem, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas para quem João escreveu essa carta? Voltem para o capítulo 1. Observem. Ele está se dirigindo aos crentes. Veja a introdução da carta. O que era desde o princípio, verso 1, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Verso 4, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João estava escrevendo para igrejas na região da Ásia Menor. João estava se referindo à obra de Cristo já realizada, manifestada no coração dos crentes. Mas ele vai lembrá-los que eles continuariam em sua trajetória neste mundo a perseguir a santificação, lutando contra os seus próprios pecados, sendo desafiados a amar a Cristo por meio da obediência aos seus mandamentos. Por isso que ele começa o capítulo 1 já falando sobre isso, e ele vai conectar o seu raciocínio com o que encontramos no capítulo 2. Ele vai lembrar sobre isso, observem. Ele vai falar sobre um advogado que temos junto ao Pai, verso 1. E um advogado é aquele que ajuda. Um advogado é aquele que intercede por seu cliente. A Bíblia diz, irmãos, Hebreus capítulo 7, que Cristo vive para interceder por nós nos céus, enquanto o Espírito Santo, Romanos 8, intercede dentro de nós. Por essa razão, 1 João capítulo 2 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, temos Parácletos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque a confissão de pecados, ela é tão importante em nossa vida de fé, e ela deve ser parte importante da liturgia da igreja quando adora a Deus, porque nós sempre devemos lembrar que o nosso acesso à presença do Pai, a aceitação nossa na presença de Deus, se dá porque nós temos um advogado junto ao Pai, que sempre nos recebe quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. Ele nos lembra que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai nos céus, e de que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Note ainda, irmãos, que este outro Consolador haveria de permanecer com eles, não apenas enquanto não o entristecessem, mas para sempre. A razão por que nós necessitaríamos sempre de alguém que nos confortasse e nos fortalecesse, era porque ainda sendo cristãos, poderíamos entristecer o outro Consolador, como por vezes entristecemos o nosso advogado Jesus Cristo. A segurança então que temos, ela se baseia na promessa divina, a preservação eterna de todo cristão verdadeiro reside no fato de que Cristo nos deu promessas que não podem ser abaladas, destruídas. Elas não podem ser vencidas por nenhuma força desse mundo, por nenhum pecado que possamos cometer. Voltemos para João 14 e agora vejamos o versículo 17. Na parte A, Jesus Cristo vai dizer que este outro Consolador, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Veja, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Até aqui. O que foi que o Senhor acabou de prometer aos seus discípulos? Um outro Consolador, nós já vimos. Alguém semelhante a Ele e em adição a Ele.
Agora notem, ele vai adverti-los a não esperar uma pessoa visível. Aquele que viria era o Espírito. Duas verdades então são dadas aqui a nós. O Espírito da verdade, é assim que Jesus se refere a ele. Ou mais literalmente na língua grega, o Espírito da verdade revelada. O Espírito da verdade revelada. A palavra verdade é usada tanto para se referir à palavra encarnada, Jesus Cristo, como à palavra escrita, a Sagrada Escritura. Cristo disse aos discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Foi o que nós lemos, João 14, versículo de número 6. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais adiante, Jesus, em sua oração sacerdotal, oraria ao Pai por seus discípulos e diante deles diria, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo, portanto, irmãos, é o Espírito de Cristo, porque é enviado por Ele. Veja o versículo 7 do capítulo 16 do Evangelho de João. Mas eu vos digo a verdade, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então o Espírito seria enviado por Jesus, porque ele deveria vir ao mundo para glorificá-lo. Veja o versículo 14 de João 16. Se referindo ao Espírito da verdade, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Ele não viria para agora atrair a atenção para si mesmo, mas ele viria para fazer brilhar a luz do Evangelho da graça de Deus em Jesus. Ele viria para lembrar as palavras reveladas por João em seu Evangelho, sob inspiração deste Espírito. E vimos a sua glória, a glória de Cristo, glória como do unigênito do Pai. Quem inspiraria os homens a escrever tudo isso? Quem sopraria em seus corações o registro desta preciosa palavra? 2 Pedro, vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observem que interessante, Jesus então fala da missão do Consolador, ela seria revelada por ele aos autores humanos para escrever a respeito da sua obra, da sua missão, e como escreveu o Senhor Jesus, ou como disse o Senhor Jesus, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. Porque não falará por mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, então, ele seria o autor divino da Escritura e o intérprete divino da Escritura. Nós não oramos mais por inspiração, para que Deus nos revele algo novo, mas nós oramos a Deus para que este mesmo Espírito nos ilumine a mente, fale ao nosso coração, para que aquilo que Ele já revelou, sob inspiração, agora seja interpretado por Ele ao nosso coração
por meio da iluminação. Veja que até aquele momento em que Jesus estava fazendo aquele maravilhoso discurso, ele havia sido mestre deles, de seus discípulos. Mas agora o Espírito Santo deveria ocupar esse lugar. No capítulo 14, versículo 26, Jesus fala sobre isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Logo, irmãos, o Espírito Santo de Deus não opera independentemente da palavra escrita, mas ele opera através dela e por meio dela. Isso é importante. Quando a nossa confissão de fé de Westminster, ela fala a respeito da vocação eficaz e de como o Senhor, então, ele opera a salvação na vida do eleito. Ela vai deixar claro para nós que a ação do Espírito, ela ocorre ordinariamente por meio da palavra. A confissão de fé vai lembrar que existem algumas situações extraordinárias pelas quais o Espírito alcança os eleitos e ele faz isso de forma gloriosa. Por exemplo, como ele opera a salvação em um bebezinho que morre na infância. Como ele opera a salvação em alguém que tem algum problema psíquico e que não consegue confessar por si mesmo o nome de Jesus. São questões extraordinárias. Ordinariamente, ele vai operar como ele mesmo revela e nos ensina na Escritura. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Cristo. Esse é o meio ordinário pelo qual o Espírito Santo opera. Ele não opera independentemente da palavra revelada. Ele sempre fará uso da sua palavra revelada, e é por essa razão que nós somos ordenados pelo Senhor para que sejamos testemunhas dessa palavra, para que preguemos essa palavra, ensinemos, discipulando as nações com base nesta palavra. É desse modo, irmãos, que o Espírito Santo, ele continua a operar. Ele não continua a fazer somente esta grande obra em nosso país, mas em todos os lugares onde esta mesma verdade, ela é anunciada por meio da pregação e do testemunho do Evangelho. Qual é ainda hoje o grande desafio do moderno movimento missionário mundial? Tradução da Escritura nos diversos idiomas e dialetos que ainda não possuem a Bíblia Sagrada. Por vezes nós não nos importamos muito com isso, porque nós já temos por muito tempo a Bíblia em nossas mãos traduzida. Ela é de livre acesso para nós. Nós podemos comprar traduções diversas, Bíblias de estudo, podemos acessá-la por nossos smartphones, computadores, na internet nós temos acesso, então nós não ligamos muito para isso. Mas um dos trabalhos mais difíceis ainda hoje e que exige enorme dedicação da igreja, infelizmente é um dos mais desprezados. É a tradução da Bíblia. Nós nos esquecemos disso. Lembrem-se, irmãos, o Espírito Santo não opera independentemente da palavra escrita. Eu não sei como é que não sei quantos de vocês sabem quem foi que motivou o surgimento das modernas sociedades bíblicas mundiais. Elas começam na Inglaterra. Naquela época, o império mais poderoso que o mundo já conheceu, o maior império que o mundo já conheceu, e era cristão. Uma jovem, uma criança, na verdade, ela juntou durante muito tempo muitas moedinhas, sendo pobre, viajou quilômetros a pé do seu condado até Londres para comprar um exemplar da Bíblia Sagrada, que era muito cara naquela época. Moveu o coração dos religiosos
E eles então passaram a se interessar em tornar a Escritura mais acessível nas mãos dos homens. Veja que o Espírito Santo então é chamado de o Espírito da Verdade, João 14:17, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Observem, o mundo não o pode receber, disse Jesus. Essa declaração de Jesus em João 14:17 é extremamente importante. Ela é muito solene, irmãos. Não se trata de não desejar o Espírito. Olhem novamente. Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não quer o Espírito. O mundo não pode receber o Espírito. E ao não receber o Espírito, o mundo então revela o seu verdadeiro caráter. 1 João capítulo 2, verso 16, o caráter do mundo com respeito ao Pai é de total oposição. 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Ele é mentiroso desde o princípio. Como então o mundo poderia receber o Espírito da verdade? Jesus ainda acrescenta uma explicação. Ele diz que o mundo não pode receber o Espírito da verdade porque não o vê nem o conhece. O que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Como poderia o Espírito Santo, que é invisível, ser visto pelo mundo? 1 Coríntios capítulo 2, por favor, vamos lembrar. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembrem-se que a palavra mundo na Bíblia, ela tem vários sentidos. E em determinados contextos, a palavra mundo é uma referência ao mundo dos homens. Lembrem-se, os animais que habitam neste mundo têm mais sensibilidade espiritual do que os homens. Como assim, pastor? Leia a história da jumenta de Balaão. O anjo do Senhor estava ali com a espada desembainhada para cortar a cabeça de Balaão e Balaão batendo nela. Ela tentando salvá-lo. E ele não conseguia ver o que um animal estava vendo, porque Deus a revelou. Então, quando a Escritura diz que o mundo rejeita, que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, entendam aqui como os homens, uma referência à humanidade. Pois a própria criação geme pela redenção aguardada quando o nosso rei tornar a segunda vez. O apóstolo Paulo, então, vai deixar uma explicação clara. Quem revelou isto a ele? O Espírito da verdade. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que quando ele cita Isaías, no verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ele na sequência vai dizer, mas Deus revelou a nós. Aquilo que o mundo não vê, aquilo que o mundo não pode conhecer, porque não pode receber. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que é que estava em questão então no discurso de Jesus? A visão espiritual.
No capítulo 6 do Evangelho de João, ele falou sobre isso e nós já vimos juntos. Capítulo 6, verso 40, Jesus disse: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque o mundo não pode ver o Espírito, porque nunca nasceu de novo. Se alguém não nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Mas por que Cristo está fazendo então esta declaração aos seus discípulos no capítulo 14, irmãos? Sem sombra de dúvida, para consolá-los. O outro Consolador havia sido prometido. Aquele que habitaria com eles para sempre. Como ele também seria chamado o Espírito da Verdade. Notem, eles agora poderiam aguardar estas bênçãos conquistadas gloriosamente por Cristo. E por meio delas, eles cumpririam a grande comissão. Mas veja ainda, o Senhor os adverte sobre o que realmente ocorreria. João 14, verso 17, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo não o receberia, nem poderia recebê-lo. Mas ele prossegue no verso B e diz assim, no verso 17, parte B, mas vocês o conhecem. Não é o que ele diz? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que a expressão mais indica um contraste claro e imediato com o que foi dito a respeito do mundo. Ele não é, a nossa tradução não acompanha, mas ele consta na tradução grega. Ele diz, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Um contraste é estabelecido. Ou seja, se o mundo não pode receber o Espírito da Verdade, os discípulos de Jesus Cristo já o conhecem. E o que isso revela, irmãos? Revela que a obra do Espírito seria esta: separar os discípulos de Jesus Cristo do mundo. Ele habita convosco, por isso vocês o conhecem. Veja que já naquele momento o Espírito Santo estava com eles, pois Cristo era cheio do Espírito, e nele o Espírito agia e habitava entre os discípulos. Ele ainda vai apresentar uma promessa futura. Veja o final do verso 17. E estará em vós. Ele vai prometer então que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, viria habitar dentro dos crentes, fazendo do corpo deles seu templo. Templo do Espírito Santo. É assim que o apóstolo Paulo vai se referir aos crentes quando vai exortá-los de que não praticassem idolatria. Ele vai lembrar que idolatria é prostituição espiritual. Os crentes ainda hoje teimam e interpretam a passagem que Paulo utiliza para templo do Espírito Santo e vai relacionar a questões as quais o próprio Senhor ensina na sua palavra não ser ou não dizer respeito ao seu reino. Vocês lembram? O reino de Deus não é comida nem bebida, gente. Mas a gente fica dizendo, tu é templo do Espírito Santo, então cuidado com o teu colesterol alto. Cuidado com o que tu come, cuidado com o que tu bebe, com o que tu bebe, com o que tu comes, cuidado com o que você fuma, tenha cuidado com isso, você é templo do Espírito Santo. Essas questões relacionadas à liberdade cristã, elas não estão ligadas aqui.
ainda que devam ser tratadas em foro adequado. Paulo está chamando a nossa atenção para algo muito mais grave. A idolatria configura prostituição espiritual, porque uma vez habitados pelo Espírito Santo, nós devemos fugir destas coisas e não podemos beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Veja, por que os discípulos já tinham acesso à verdade? Porque a maravilhosa graça de Deus já tinha sido revelada a eles. O Espírito Santo já habitava entre eles e agia entre eles, porque o Cristo era cheio do Espírito, mas agora uma promessa futura se cumpriria. Quando Cristo voltasse para a presença do Pai, o Espírito então desceria e habitaria com eles para sempre. Veja quão maravilhosa, irmãos, é a graça de Deus. Mas a pergunta é, com que base o Espírito Santo então ele entra e passa a habitar na vida do cristão? Não é por qualquer adequação pessoal que ele encontre na vida do crente. Pois lembrem-se, a velha natureza pecaminosa, como nós já provamos e demonstramos, ainda permanece na vida do crente. Como então é possível que o Espírito Santo habite onde o pecado ainda está presente? É de grande importância, irmãos, obter a resposta correta nesta manhã, pois multidões ainda permanecem confusas nas igrejas quanto a isso. Mas não há desculpas para nós. Lembrem-se, somos privilegiados porque a nossa língua portuguesa tem a Bíblia traduzida e ela está em nossas mãos. E as Escrituras são claras para nós. Nos tempos antigos, Javé habitava no meio de Israel. Lembrem-se disso. Mesmo sendo um povo de dura cerviz, incircuncisos de coração, foi assim que o Senhor chamou o seu povo. Ainda assim, Javé habitou no meio de Israel. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso com base no sangue da expiação. Levítico 16, lembrem comigo, vamos lá, por favor. Levítico 16. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. A mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Com base no sangue da expiação, Deus então cumpria sua promessa de habitar no meio de um povo de dura cerviz e incircunciso de coração, fazendo a purificação de seus pecados, transgressões. Do mesmo modo, hoje, irmãos, o Espírito Santo habita no crente como testemunho da suficiência da única oferta de Cristo. Hebreus capítulo 10 diz que Cristo, por meio do seu sacrifício eterno, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Este princípio, irmãos, foi de maneira bela prefigurado nos escritos do Antigo Testamento, em seus tipos, imagens que prefiguravam, apontavam para Jesus, dentre eles o óleo, símbolo do Espírito Santo. Ele era sempre aplicado sobre o sangue. Levítico fala sobre isso e nós já estudamos o livro de Levítico. O Senhor sempre presente para garantir que o seu povo eleito tivesse os seus pecados perdoados por meio do sangue, com o óleo derramado sobre eles, presença do seu Espírito. Verso 18 de João 14. Voltemos para lá, por favor. Verso 18. Jesus então declara
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Veja que essa tradução aqui, ela nos remete ao que Jesus já falou, quando no capítulo de número 13, verso de número 33, Jesus o chamou de filhinhos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus havia chamado os seus discípulos anteriormente de filhinhos. Agora ele está afirmando que não iria deixá-los órfãos. E ele vai fazer essa declaração lembrando que ele não os deixaria como ovelhas sem pastor, como crentes indefesos neste mundo hostil, como órfãos abandonados à mercê de estranhos. Ele diz então: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Veja que promessa preciosa. Jesus diz: eu vou voltar para vocês. Antes de irmos ao lugar dele para estar com ele, ele viria até nós para estar conosco. É o que Jesus está dizendo. E por que Jesus diz estas palavras, ou ele disse estas palavras: eu voltarei para vós outros? Porque ele voltaria para eles logo após a sua ressurreição, fisicamente, nós conhecemos a história. Ele voltaria para os seus discípulos após a sua ascensão ao Pai, indo para os céus, enviando, ou por meio do envio do seu Santo Espírito. E como é que então um dia ele voltaria visivelmente em glória em sua segunda vinda? A aplicação então, irmãos, para nós dessa promessa, ela se cumpre no dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita no coração e na vida de cada crente individualmente. A habitação do Espírito Santo também se faz presente na reunião da Assembleia. Ele está em nós, ele está no meio de nós, e por essa razão não devemos limitar o retorno de Cristo aos crentes apenas à presença do Espírito Santo. Veja que o mistério da Trindade Santíssima é totalmente inacessível à nossa mente finita, limitada. Mas o Novo Testamento deixa claro que na unidade da divindade, meus irmãos, a vinda do Espírito Santo também é a vinda de Cristo. Então, ele ressurge e os discípulos o veem. Ele volta ao Pai, mas ainda se faz presente pelo seu Santo Espírito, e o Pentecostes marca isso. Mas a promessa não pararia por aí. Ele ainda voltará a segunda vez. E como diz a Bíblia, neste dia nós o veremos face a face, tal como ele é. Invisivelmente, portanto, a vinda do Espírito Santo também é a vinda de Cristo, verdadeiramente presente com os seus. É o cumprimento daquelas palavras de Jesus em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o cumprimento da promessa dita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas: Cristo vive em mim. Ou dita aos Colossenses por este mesmo apóstolo: Cristo em vós, a esperança de glória. Quão confortadora é esta verdade para a vida do crente. Irmãos, amigos, até mesmo parentes, sendo cristãos professos,
eles podem um dia se voltar contra nós. Isso é real. A história comprova isso. Por vezes nós vivenciamos isso em nossa caminhada cristã como irmãos. Podemos falhar, podemos brigar, podemos até sofrer abandono e abandonar, mas porque Cristo nos deixou o seu Santo Espírito, qual é a promessa dele para nós? Hebreus nos diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Continua Jesus, verso 19: vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Irmãos, a última vez que o mundo viu o Senhor da glória foi quando ele estava pendurado em uma cruz, envergonhado, zombado pelos homens. Após sua ressurreição, Jesus não apareceu mais a nenhum incrédulo, mas somente aos seus próprios discípulos. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, respondeu diversas dúvidas a eles a respeito da ressurreição, ele começa argumentando que os discípulos o viram e mais de 500 pessoas também. Mas nenhum incrédulo o viu, apenas os seus discípulos. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, também pode ser traduzido por ainda por um pouco e o mundo não irá mais me contemplar, ou não mais me contemplará. Veja, Jesus não está fazendo aqui uma declaração absoluta e final. Jesus está lembrando que um dia, novamente o mundo o veria. Apocalipse capítulo 1, todo olho um dia iria vê-lo. E quando isso se daria? No dia que ele manifestasse o seu juízo sobre os homens. Isso foi claramente percebido uma primeira vez, quando o juízo do rei caiu sobre a velha Jerusalém, no ano 70, e aquela geração pôde contemplar o juízo daquele que disse que um dia viria e destruiria tudo aquilo, a santa cidade, o glorioso templo, mas seria um prenúncio de um grande dia de juízo, quando ele retornasse segunda vez, assentado num trono branco para julgar os ímpios. Então os que o rejeitaram seriam punidos com eterna destruição da presença do Senhor e da glória do seu poder. Jesus diz que por um pouco o mundo não mais iria contemplá-lo, mas seus discípulos poderiam vê-lo. Verso 19, parte B: mas vós me vereis. O que Jesus estava dizendo com isso, irmãos? Eles estavam vendo o seu mestre naquele momento, enquanto lhes falava estas palavras, mas também eles iriam novamente vê-lo, e o veriam muitas vezes depois de sua ressurreição. Os seus olhos o veriam quando ele subisse aos céus, até as nuvens, ocultando-se de seus olhos. Eles permaneceriam vendo ao seu Redentor pela fé, após ter ele se assentado à destra do Pai, como está escrito: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e honra. Hebreus capítulo 2. Eles o veem agora, pois estão na presença do Senhor.
santos apóstolos, os santos mártires, todos os nossos irmãos que já partiram, eles o verão em sua segunda vinda. Pois como diz 1 João, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E o verão para todo sempre, no eterno dia perfeito. Apocalipse 22, e verão o seu rosto, e na sua testa estará escrito o seu nome. Porque eu vivo, vós também vivereis. A vossa vida espiritual presente e a vossa vida eterna futura estão ambas garantidas pela minha vida. Eu vivo, tenho vida em mim mesmo, nunca podereis morrer, jamais podereis ser destruídos por meus inimigos e vivereis para todo sempre. Portanto, vós também vivereis, a vossa vida está eternamente segura, jamais poderá ser destruída. Tendes a vida eterna agora e tereis a glória eterna depois para todo sempre. Essa gloriosa verdade, irmãos, expressa aqui no versículo 19 por Jesus Cristo, ela seria desenvolvida com maior profundidade nas cartas, por exemplo, reveladas pelo Espírito Santo. Lá, o Espírito da verdade revelaria que os crentes estão profundamente unidos a Cristo, e participam com Ele da vida santa e gloriosa, na qual Ele entrou plenamente ao ressuscitar e assentar-se à destra do Pai. É uma gloriosa verdade, irmãos, que nos empurra para a conclusão do sermão desta manhã, verso 20, último versículo. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia é uma referência ao Pentecostes, quando Cristo, em Espírito, desceria até seus discípulos, não apenas para visitá-los, mas para habitar com eles e neles para sempre. Naquele dia, eles seriam conduzidos à consciência de sua união vital com Ele. A referência aqui, sem dúvida, em última instância, aponta para o dia de sua gloriosa manifestação. E então, de fato, como disse o Senhor Jesus, nós iremos conhecer a verdade de que Ele está no Pai, e que nós estamos nele, e de que Ele está em nós. São três verdades gloriosas aqui apresentadas, irmãos. Elas compõem esta maravilhosa revelação e elas me ajudam à conclusão do sermão desta manhã. Veja que, em primeiro lugar, ele vai afirmar: eu estou em meu Pai. O que isso revela para o crente? Revela a unidade de essência e comunhão eternas entre o Pai e o Filho. Segundo lugar, vós estáis em mim, eu estou em meu Pai e vós em mim, revelando que por meio da fé e da regeneração, os crentes são introduzidos em Cristo como membros de seu corpo, unidos a Ele, que é a cabeça da igreja. Terceiro lugar, e eu em vós. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai e vós em mim. E finalmente, e eu em vós. Qual a indicação disso aqui, irmãos? De que a habitação espiritual e contínua de Cristo nos crentes, ela é uma realidade por meio do ministério do Espírito Santo. Não são verdades, irmãos, místicas ou obscuras para o crente, mas realidades vivas para a sua fé. Eu diria que são realidades que se revelam como
o cimo da consolação prometida por Cristo aos seus discípulos, é o seu cume. É uma verdade gloriosa revelada a nós nesta manhã, pela palavra e pelo Espírito, de que mesmo na ausência visível de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a presença espiritual e interna do nosso Redentor seria permanente, seria transformadora e também gloriosa. Nós estamos aqui, irmãos, e experimentamos mais uma vez essa verdade gloriosa pela ação maravilhosa, transformadora, permanente do Espírito Santo de Deus. Isso retira de nós qualquer orgulho, qualquer vaidade ou pretensão intelectual de que porque sabemos mais do que os outros, nós estamos aqui. Não, nos coloca na mesma situação, nos coloca no mesmo patamar. Nós somos pecadores. E essa é uma verdade ensinada na Escritura. Mas porque redimidos pela graça do Evangelho, hoje somos habitação do Santo Espírito de Deus. Temos revelada diante de nós a sua santa palavra, podemos lê-la e entendê-la, porque Ele assim interpreta para nós por meio da iluminação. Logo, mais uma vez glorifiquemos a Deus por tão grandioso benefício. E experimentemos isso, irmãos, não de uma forma mística ou obscura. Qual é o objetivo do que fazemos aqui todo dia do Senhor? Senão de entendermos o nosso chamado e que Deus nos abençoa para que possamos servi-lo. E que nós o adoramos para poder então servi-lo. E o mandamento permanece, e se nós o amamos, nós devemos obedecê-lo. Nós temos o compromisso de discipular as nações. Nós temos o compromisso de, quanto mais vemos que o dia se aproxima, não nos distanciarmos. Há um grande risco, irmãos, porque não entendemos o que Jesus Cristo está dizendo aqui para nós. E que nós só temos uma obrigação a cumprir, uma agenda religiosa no primeiro dia da semana, e nos outros dias nada disso faz qualquer relação com a minha vida cristã. Nós precisamos tornar isso cada vez, dia a dia, mais e mais experimental. Isso precisa se tornar experimental para a nossa vida. Talvez você tenha criado o seu filho debaixo de regras e não sob o Evangelho, e esse é um problema. Talvez você não esteja criando o seu filho para amar de fato o Senhor de todo o seu coração, lembrando a Ele que estas promessas não foram dadas só para você, mas também para Ele. Esta é a mensagem do Evangelho para nós, povo de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho para você que está conosco aqui nesta manhã. E até o momento em que Cristo falava a você, você pôde entender porque não conhecia ainda, porque não podia vê-lo ainda, porque Ele ainda não habitava em você. Mas é possível que isso esteja acontecendo agora, hoje, pela pregação da palavra, na ação, atividade do ministério do Espírito. Creia no Senhor Jesus, confie nele de todo o seu coração, confesse os seus pecados a Deus, seja hoje salvo e experimente desta gloriosa salvação, não somente você, mas também a sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra proclamada nesta manhã.
e pelo consolo que nos deste em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque não nos deixaste órfãos, mas nos enviaste o Espírito da verdade para habitar conosco e em nós. Nos concede, ó Pai, que esta palavra penetre em nossos corações e produza frutos de fé, esperança e amor. Nos dá a graça de vivermos guiados pelo Espírito, andando em santidade, fortalecidos na comunhão, firmes na verdade e cheios da esperança da vida em Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos vivifique, Senhor, nesta manhã, para que possamos testemunhar diante do mundo que Cristo vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. Recebe, portanto, nossa gratidão, Senhor, e dispõe o nosso coração a Te servir com alegria, até o dia em que veremos plenamente a glória do Filho e habitaremos para sempre em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.